Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast, o nosso café com teologia e psicologia. Respondendo perguntas também, uma pessoa me perguntou sobre crianças abusadas na infância, que também é um tema pesado, né? O pessoal está fazendo perguntas bem pesadas, mas eu vou respondendo aqui à medida que eu vou conseguindo, tá bom? Sobre crianças, certa vez Jesus diz assim: deixar vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Então Jesus estava dando aqui uma senha para a gente, dizendo que nós precisamos nos tornar como crianças para termos a nossa espiritualidade mais elevada, ou para que nós possamos entender melhor o que é o comportamento como Jesus age, né? Quando Jesus diz não as embaraceis, ele está dizendo não atrapalhem. E como que a gente atrapalha uma criança? A gente a compromete, quando a gente dá muito celular, dá muita coisa virtual e às vezes a gente renega o afago, o afeto, né? Compromete e atrapalha o crescimento. Por exemplo, uma criança que fica no game, 4 horas de game no celular, os efeitos no cérebro são equivalentes a fumar uma pedra de crack. Então, olha como compromete a criança, atrapalha a criança. Mas a pergunta aqui é sobre o abuso. O que acontece com uma criança quando ela é abusada na infância? As consequências são inúmeras. Algo que marcou essa criança e ela vai levar essas marcas para o resto da sua vida. Essas crianças precisam de ajuda. Infelizmente, essa prática é mais do comum do que a gente pode imaginar. E o que é mais triste, a, a maioria dessas práticas acontecem dentro da própria família. Pai, tios, avós. Em segundo lugar, vem vizinhos, parentes mais distantes e pessoas conhecidas. Essas pessoas, se são pedófilas, elas vão tentar tirar proveito das crianças. Na maioria das vezes, essas crianças, elas são caladas, elas são ameaçadas pelo abusador que diz, olha, esse é o nosso segredo, ou às vezes até com um pouco mais de agressividade, ó, se você contar, eu vou fazer mal para os seus pais. A criança não tem condições de decidir sobre isso, e como ela confia no adulto, ela vai aceitar essa condição até por conta das ameaças que eles fazem. Essas crianças, elas vão desenvolver um comportamento bem difícil, vão ficar agressivas, vão ficar apáticas, vão se recusar a estar com adultos, vão começar a ter medo de adultos. Mas eu só quero tocar aqui em algumas plataformas de pensamentos que essas crianças desenvolvem e eles vão levar essa forma de pensar para a vida toda. Primeira forma de pensar: desamparo, desvalor e desamor. Essas crianças vão desenvolver pensamentos dentro dessas 3 plataformas. Elas se tornam desadaptativas e, por conta desses pensamentos, elas não conseguem se encaixar em lugar nenhum. Todo lugar que elas vão se sentir incomodadas, elas vão querer ir embora, elas não vão querer participar de festinhas, vão se tornar agressivas, tá? Esse pensamento de desamparo é um pensamento que, qualquer lugar que ela chegar, ela vai se sentir desprotegida, porque as mãos que poderiam proteger, acolher e guardar essa criança foram as mãos que praticaram esse abuso invasivo e criminoso também, né, sobre essas crianças. Então ela vai ter pensamento de desamparo, pensamento de desvalor. Ela vai achar que ela não tem valor para nada, ela vai ter dificuldade de mostrar as suas habilidades, ela vai ter dificuldade de mostrar as suas capacidades, porque ela vai pensar que ela não tem valor, que as pessoas não vão valorizar o que ela é e nem o que ela fala. E por fim, pensamentos de desamor. Elas vão se achar não merecedoras de ser amadas. E quando alguém tiver um gesto de amor para com elas, um elogio, alguma coisa assim, elas vão desconfiar e vão dizer que elas não são merecedoras.
de serem amadas, porque elas vão assumir toda a culpa desse abuso. As crianças acham que tudo aconteceu por causa delas. Principalmente entre 6 e 8 anos de idade, elas vão achar que elas são culpadas de tudo isso. E elas vão viver uma vida muito limitada e uma vidinha bastante complicada, até no desenvolvimento escolar. Portanto, um conselho que eu dou para os pais é que os pais monitorem melhor os seus filhos, as suas crianças, para evitar que isso aconteça. E se acontecer, também tem como denunciar e não permitir que o abusador faça isso com outras crianças. Então, monitorem, analisem o comportamento das crianças, vejam se elas mudaram muito, se elas estão mais agressivas, se elas não querem falar. Converse com a criança, ensina para a criança que nem todas as pessoas podem tocar no corpinho delas, que só o papai e a mamãe podem fazer isso, ou elas mesmas. Ensina as crianças a se defender, a contar para os pais, seja o melhor amigo dos seus filhos. Eu tenho certeza que assim a gente pode evitar. Espero que eu tenha respondido essa pergunta. Te espero você no nosso próximo podcast.